Abra sua Bíblia comigo, Salmo 73. Mas você que está aqui pode voltar no culto da noite, vai ser uma benção, tá? Faça isso. Em nome de Jesus, convide pessoas. Sim, pediram aqui para avisar do bazar. Irmãos, a gente vai ter um bazar agora em agosto, e o bazar está recebendo doações, né? Mandaram até um jornalzinho aqui, né? Para você entregar doações. Você pode procurar lá também, lá no fundinho, lá, né? No canto lá, da bênção. Você pode pedir informações. Só um testemunho aqui sobre o bazar. Esse bazar, o último bazar, levantou um recurso muito abençoado, e nós pudemos, com o recurso desse bazar, comprar eu vou usar esse termo, né? 2 mudas de uniforme para cada criança da nossa escolinha lá na Venezuela. E são 44 crianças. Então, o dinheiro foi investido lá na Venezuela. Olha só que benção. Então, vai ter mais um bazar agora, né? E o dinheiro vai ser investido onde Deus dirigir. Nós estamos fazendo primeiramente para a construção, né? Que ajuda demais. Qualquer coisa que entra é uma benção. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 73. Então, você quer doar coisa boa, coisa ruim não, hein? Coisa boa, você procure lá as mulheres. Salmo 73. Nesse mês nós temos falado sobre oração. E, queridos, é o mês da oração. Nós já falamos sobre o fato bendito de que a oração é o lugar onde nós temos da parte de Deus revelações maravilhosas que estão na palavra e que pelo Espírito nos são concedidas na medida que nós buscamos ao Senhor. E vou pedir para lançar aquela arte do mês da oração aqui para mim. Joguem aqui na tela. Nós já falamos sobre o lugar onde a nossa carência é suprida. Já falamos sobre o lugar onde a dependência de Deus é fortalecida. E hoje nós vamos falar sobre o lugar de oração, onde a providência de Deus, ela é por nós percebida. Podem tirar, muito obrigado. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração de uma forma muito especial. Salmo 73, abriu aí, volte seus olhos aí para a palavra do Senhor. Eu vou ler o Salmo e você abra o seu coração para que o Espírito Santo já esteja ministrando a sua vida. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou castigado e a cada manhã afligido. Só troquei ali as palavrinhas. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã e pela tua palavra, que é aberta e lida, e que ela não chegue apenas até os nossos ouvidos, mas que pelo teu Espírito ela alcance o nosso coração e encontre ali boa terra, onde germine, cresça, floresça e frutifique a 30, 60 e a 100 por um, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, nós cremos no cuidado de Deus. Nós cremos num cuidado ininterrupto, sempre presente, constante. Como nos diz o apóstolo Pedro, o Senhor tem cuidado de vós. Nós cremos que o Senhor cuida das aves do céu, dos lírios do campo, mas de uma forma especial, como Pai, Ele cuida dos seus filhos. Nós cremos de todo o nosso coração que, embora frágeis, necessitados, pobres, o Senhor tem cuidado de nós. E o caminho da providência é justamente este caminho onde nós cremos que o Senhor cuida dos seus em todo tempo. Onde nós temos bem firmado na nossa mente, no nosso coração, que nós não estamos largados neste mundo. Que nós não estamos soltos ao acaso. Que nós não estamos abandonados à própria sorte. Mas que um Deus soberano, poderoso, majestoso, que tem o governo sobre tudo e sobre todas as coisas, cuida de nós. Essa é a verdade maravilhosa que nós descobrimos, principalmente quando vivemos na presença de Deus. Basta nós nos esquivarmos, ou nos desviarmos, ou deixarmos de caminhar junto ao Senhor, de acordo com a sua palavra e pelo seu Espírito, para que a nossa visão fique embaçada, para que nós percamos a percepção de que esse cuidado é presente e constante. Então, já para selar essa verdade, quando nós temos uma vida de oração, nós não perdemos a visão do cuidado de Deus. A gente não perde a confiança de que o Senhor é quem nos conduz, como bom pastor, junto às suas ovelhas. Que o Senhor é aquele que nos deu um caminho, que embora apertado, e isso tira boa parte do nosso conforto, que o nosso coração pecaminoso tanto almeja, embora esse caminho seja apertado, a certeza de que o Senhor está conosco, e o destino que Ele nos revelou e nos reservou, queimam, são muito presentes dentro da nossa alma. E isso faz, como nós acabamos de cantar nessa última canção, que nós não desistamos,
que a gente não retroceda, que a gente não abra mão da vontade, do chamado e daquilo que o Senhor tem para nós. Mas, olhando aqui para o texto, você vai perceber que o Salmo 73, ele começa, e ele é escrito, irmãos, por Asaf. Asaf, está lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31 em diante, ele é um dos ministros da adoração junto à arca do Senhor. É um dos que Davi nomeou, designou entre os levitas para estar adorando ao Senhor em todo o tempo. E Asaf, ele escreve salmos, você vai ver na sua Bíblia, onde está escrito Salmo de Asaf. Era um homem de adoração, era um ministro de adoração, era um levita, um servo de Deus, um homem cheio do Senhor. Mas perceba que ele começa com uma conclusão, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Na verdade, essa conclusão vem depois de uma luta, depois de uma crise de fé, depois de um momento onde dúvidas saltaram no coração desse homem de Deus, depois de um momento onde a sua fé e a sua vida com Deus foi colocada à prova, depois de um tempo onde o seu coração foi bombardeado por muitas mentiras, e por uma visão equivocada de Deus e do mundo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor o arrancou dessa crise, o Senhor o tirou dessas dúvidas todas, e o Senhor o colocou na presença dEle. Bendito é o nome do nosso Deus. Assim como Ele fez com Asaf, Ele faz comigo, Ele faz com você. E o texto, a partir do versículo 2, nos fala dessa crise, dessa luta, dessa tempestade pela qual passou o homem de Deus, e eu também posso passar, você também pode passar, mas nós precisamos entender que nós saímos dessa tempestade e nós passamos a enxergar as coisas de uma forma mais clara quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Bendito é o nome do nosso Deus. Mas olhe para o texto, eu quero destacar aqui, ainda como introdução, cinco coisas que acontecem conosco, que corremos o risco de vivenciar se perdemos de vista o caminho da providência, se perdemos de vista o fato bendito de que o Senhor está cuidando de nós, o fato bendito de que não importam as circunstâncias que estamos vivenciando, o Senhor é soberano sobre todas elas. Não importa o quadro da nossa vida no momento, o Senhor não abriu mão de nós, o Senhor não nos largou, o Senhor não nos soltou, Ele continua atencioso, Ele continua presente e Ele continua determinando muita coisa para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle, como filhos de Deus. A primeira coisa, a gente corre o risco de cair, de se desviar. Veja aí comigo no versículo 2, logo depois que Asaf diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ele declara o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Queridos, quando a gente perde de vista o cuidado de Deus, embora cuidados pelo Senhor, a gente corre o risco de cair, de se desviar do caminho, de começar a buscar cuidado, amparo, auxílio em outras coisas que não são o Senhor. A gente começa a colocar a nossa confiança, devoção, esperança em outras coisas que não são o Senhor. Por quê? Porque a gente perdeu de vista a realidade santa e poderosa de que Ele tem cuidado de nós. E nós perdemos isso de vista quando nós abandonamos a vida de oração,
a vida na palavra, a vida de comunhão, a vida no meio do povo de Deus, a vida onde Deus nos chamou para viver como igreja do Senhor e como povo que a Ele pertence. Segunda coisa que acontece, o pecado começa a ganhar espaço dentro do nosso coração. Veja aí, versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Inveja é obra da carne. Inveja é pecado. E inveja ganha o nosso coração quando a gente perde a visão do cuidado de Deus, da providência, desse Deus que cuida, que zela, desse Deus que, como diz Davi, nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a sua mão. Quando a gente perde isso de vista, queridos, a gente começa a alimentar pecado dentro do nosso coração. Queridos, a maior obra da providência divina foi enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer por nós naquela cruz. A palavra do Senhor diz que no tempo certo, o Senhor enviou o seu Filho, dentro do seu plano perfeito, para morrer pelos nossos pecados naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação, e Ele subiu aos céus depois de ressurreto, e derramou o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente vive na presença do Pai. Vida de oração, vida na palavra, vida na comunhão. Eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana que diz assim: a igreja não pode perder de vista o fato de que é o amor do Pai, é a graça do Filho e é a comunhão do Espírito que faz com que a igreja seja a igreja do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. E quando a gente tem essa percepção da providência de Deus, queridos, a gente não vai cair nem se desviar, porque a gente sabe que Ele está cuidando da gente. E a nossa confiança não está na força do nosso braço, mas está no poder de Deus, que se aperfeiçoa em cada um de nós. Quando a gente tem essa percepção, a gente não alimenta pecado no coração, porque o Espírito Santo, de imediato, Ele mostra para nós o que está errado, e Ele faz com que a gente corrija, arrume a casa, literalmente, coloque as coisas no lugar, auxiliados por Ele, pela palavra de Deus, e para a glória de Deus. Inveja tomou conta do coração de Asaf. Ele era um servo do Senhor. Ele não era apegado às posses, ele não era apegado ao dinheiro, ele não era apegado às roupas, ele não era apegado aos bens materiais. Ele era apegado à presença de Deus, mas de repente, ele começou a colocar a presença de Deus na balança e tudo aquilo que os ímpios tinham. E o lado dos ímpios começou a pesar mais dentro do coração dele. Ele começou a pensar, espera aí, eu estou achando, estou desconfiando que eu não tenho a pérola de grande valor, que eu não tenho o tesouro que estava escondido no campo, mas eu encontrei. Eu estou começando a desconfiar que o que eles têm vale mais, é mais precioso do que aquilo que eu tenho. E ele começou a invejar aqueles que nem sequer conheciam a Deus e muito menos andavam com Deus. A gente tem que cuidar do coração, irmãos, porque quando a gente perde a percepção da providência de Deus, a inveja é apenas um exemplo aqui com respeito a Asaf, mas outras coisas terríveis descritas lá em Gálatas 5 começam a crescer no nosso coração. Coisas essas que já deviam estar crucificadas com Cristo Jesus. Mas o texto segue e vai mostrar para nós que a gente começa a ter uma visão prejudicada do mundo, dependendo das lentes que você usa, você vai enxergar o mundo de um jeito ou de outro jeito. As lentes que o cristão deve usar para enxergar o mundo são as lentes da palavra de Deus, limpadas todos os dias pelo Espírito Santo do Senhor.
Por quê, irmãos? Porque se assim não for, olha só o que aconteceu com Asaf. Versículo de número 4. Ele olhava para os ímpios e ele chegava à seguinte conclusão: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles são perfeitos. E eu, um miserável. Eles são felizes e eu, triste. Eles são bem-sucedidos e eu, um fracassado. Eles prosperam e eu não prospero em nada. Eles andam para frente, eu só ando para trás. Eles recebem carinho, eu sou castigado. Visão prejudicada, porque se esqueceu do cuidado de Deus. Se esqueceu do Deus zeloso, do Deus cujas promessas não falham, do Deus que nos declara na sua palavra em Romanos 8, 28, que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o texto nos diz aqui que ele começa a olhar para si mesmo, e eu imagino que ele olhava também para outros crentes, servos de Deus, e dizia: está tudo errado. Nós sofremos, eles se regozijam. Como que é isso? Perdeu a percepção do cuidado de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado. Isso acontece hoje com a igreja do Senhor. Nesse mundo de celebridades, a gente olha para a TV, olha para a internet, olha para as redes sociais e diz: uau, queria estar no lugar dele. Só que ele não tem Jesus. Ele não tem vida, ele não é templo do Espírito, ele ou ela, ele morrendo vai direto para o inferno. E às vezes a gente diz lá no nosso íntimo: eu queria estar no lugar dele, dela, eu queria ser uma celebridade como ele ou ela, eu queria ser aplaudido pelo mundo, eu queria ser imitado pelo mundo, eu queria ser a pessoa que onde chega dá autógrafos, eu queria ser uma pessoa assim. Eu queria ter 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores nas minhas redes sociais. E, meu irmão, você tem o céu por herança. Você tem como seguidor a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor todos os dias. Mas se não tomar cuidado, a balança no seu coração corrompido, enganoso, a balança enganosa acaba te iludindo e fazendo você pensar que vale mais a pena viver sem Deus do que com Deus. Perda da percepção do cuidado do Senhor. Agora veja só que triste, a partir do versículo 6, Asaf, ele julga aqui Deus como incompetente, como se Deus não presenciasse essas coisas, como se Deus estivesse com os olhos fechados para tudo isso. Versículo 6 em diante diz assim: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Será que isso existe em nossos dias, irmãos? É certo que sim. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. E as mesmas fantasias estavam chegando ao coração de Asaf. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. A boca é como pontas de espada. Terrível. Versículo 9, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Já viu gente tratando Deus de qualquer jeito? Já viu gente fazendo piada com Deus? Já viu gente contra os céus lançando palavras que só de pensar nós já trememos? Já viu gente tratando Deus como se Deus não existisse, fosse fruto da imaginação do homem? O texto segue: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. É um povo que influencia, é um povo que atrai um mundo corrompido, gente. Nós não podemos nos esquecer que a gente vive num mundo que odeia a palavra do Senhor.
odeia. Ah, pastor, não, odiar é muito forte. O mundo apenas não se simpatiza. Não, odeia a palavra do Senhor. Eu ouvi recentemente uma pregação do pastor Ronaldo Lidório, um homem de Deus, missionário, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele diz assim, para o mundo, eu estou parafraseando, mas ele diz, para o mundo, a igreja ela pode existir, desde que ela tire a palavra cruz da Bíblia, tire a palavra pecado da Bíblia e tire também da Bíblia a singularidade de Cristo Jesus como único Senhor e Salvador e o único caminho para a vida eterna. Se isso acontecer, o mundo conviverá em paz com a igreja. Mas se isso não acontecer, a igreja será perseguida. E a Bíblia nos diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Piedosamente é do jeito da palavra, mas perceba, versículo 11, ele lança para Deus e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ele está dizendo, Deus fechou os olhos. Deus está ignorante com respeito a tudo que está acontecendo. Deus não está sabendo do que está acontecendo nessa terra. Deus tirou férias, saiu para passear. E o texto segue. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Ele julga Deus como incompetente. Já fez isso, meu irmão? Para minha vergonha, eu digo que eu já fiz. E não foi só uma vez. Quando é que nós julgamos Deus como incompetente? Quando nós achamos que Ele prometeu o que Ele não pode cumprir. Que Ele disse o que Ele não faz. Em outras palavras, que Ele mentiu para nós. Que esse negócio de que Ele cuida de nós, de que Ele está ao nosso lado, que não importa a situação, Ele estará ali, e Ele tem propósitos, não importa o tamanho da tempestade, o tamanho do deserto, ou da tribulação, Ele vai cumprir os seus propósitos na nossa vida através de nós. Ah, não. O Senhor é um incompetente. Porque a tua palavra diz isso, e a tua palavra é a tua voz, é a tua verdade, mas o Senhor não está cumprindo na minha vida. A gente tem que se arrepender disso. Então, preste atenção. E Asaf, ele vai, a última coisa que eu quero destacar aqui, ele vai julgar a vida com Deus como perda de tempo, irmãos. Porque ele diz, volte seus olhos, versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Esse negócio de andar com Deus não vale nada. Ele diz, ele usa uma palavra muito forte. Inutilmente conservei puro coração. Mas perceba como esta conclusão equivocada a qual ele chega destoa da conclusão do Salmo, que está no primeiro versículo. Porque no primeiro versículo ele vai dizer, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Logo ele está dizendo, não é inútil não. Andar com Deus não é inútil. Andar com Deus não é perda de tempo. Mas ele pensou assim. E por quê? Porque ele perdeu de vista o caminho da providência. Ele perdeu de vista a realidade que o Senhor cuidava dele. Mas pastor Asaf era um homem de Deus. Asaf servia na tenda da congregação. Asaf servia diante da arca do Senhor. E é por isso que eu escolhi esse salmo para nós pensarmos sobre a importância da oração, irmãos, da vida de oração. Por quê? Porque sem vida de oração não há vida na palavra. E sem vida de oração e sem vida na palavra, nós podemos ser da igreja, nós podemos participar de ministérios, nós podemos pregar no púlpito, nós podemos servir ao Senhor em diversas atividades da igreja. A gente pode cumprir o nosso papel religioso, mas mesmo assim, a gente pode estar com o coração distante de Deus.
E por estarmos com o coração distante de Deus, a gente pode sofrer tudo isso aqui. O risco de cair. A gente pode dar espaço ao pecado no nosso coração. A gente pode ter uma visão, a cosmovisão, a visão de mundo prejudicada demais, enxergando as coisas não com a clareza que o Espírito Santo nos dá. A gente pode estar servindo a Deus e julgando Deus como incompetente, dizendo: o Senhor faz na vida dele, mas não faz na minha. O Senhor cuida dele, mas não cuida de mim. E a gente pode estar servindo a Deus e no nosso íntimo dizendo: isso tudo é perca de tempo. É mais negócio eu abandonar tudo isso e viver do jeito que eu penso, do jeito que o mundo diz que se deve viver. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é um equívoco terrível. Mas como é que acontece a virada na vida de Asaf? Está aí no versículo. Do versículo 14 em diante, ele continua desabafando, ele diz assim: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17, o ponto da virada. Até que entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo, sabe o quê? Que ele estava fora. Ele não estava vivendo uma vida de adorador. Embora nomeado para isso, embora chamado para isso, embora convocado para isso por Davi, o rei de Israel, ele, neste momento em que o Salmo 73 é escrito, Asaf vivia fora daquilo para o qual ele havia sido chamado, convocado, e muito mais do que pelo rei Davi, pelo próprio Deus. E queridos, isso significa que a vida de oração de Asaf não estava legal. Isso significa que a vida de meditação na palavra de Asaf não estava legal. Isso significa que a vida de comunhão de Asaf não estava legal. Alguns comentaristas dizem que Asaf estava muito tempo sem congregar. E agora ele vai para o templo, ele vai para o santuário de Deus. E quando ele entra lá, e ele vê a graça do Senhor derramada sobre o povo de Deus, o coração dele, puxa! Eu estava errado, eu estava equivocado, eu estava totalmente enganado. Queridos, perceba a importância de uma vida de oração, de uma vida na palavra, de uma vida de comunhão, para que o nosso coração não seja enganado e nos leve por caminhos que, à primeira vista, parecem ser bons e são atraentes, mas que no final são caminhos de morte. Perceba a importância de vivermos como Deus nos chamou para viver. A igreja do Senhor Jesus não pode abandonar sua vocação. O crente no Senhor Jesus não pode abandonar o seu chamado. Aquele que por Jesus foi salvo, nasceu de novo por obra do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Ele é convocado pelo próprio Cristo, não só para a salvação, mas para uma vida com Deus. E essa vida com Deus se manifesta em atitudes diárias. É o tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Mestre de Nazaré. É o se debruçar sobre a palavra de Deus e ler o que entende, o que não entende, clamando ao Espírito Santo que nos ensina todas as coisas para que fale ao nosso coração. É se arrependendo de pecados, porque nós somos pecadores, nós pecamos, mas a gente não dorme com pecado, queridos. Uma vez que o crente pecou, o Espírito Santo lhe comunica o que está errado, ele se arrepende verdadeiramente, busca perdão em Deus e recebe perdão e restauração. E se o pecado tiver consequências, e na maioria das vezes tem muitas, vai receber graça para lidar com cada uma delas, do jeito de Deus. Amém, queridos? Agora perceba então, quando a gente começa a perceber
esse caminho da providência, a primeira coisa que eu quero que você guarde é sinal de que a gente está junto de Deus. É sinal de que a gente está na presença de Deus. É sinal de que a gente está buscando a Deus. É sinal de que a gente está se alimentando da palavra de Deus. É sinal de que a gente está separando tempo diariamente para nos dedicarmos à oração. É sinal de que a gente valoriza a comunhão gerada pelo Espírito Santo na família da fé, no povo de Deus. É sinal de que estamos buscando e nos esforçando intencionalmente para seguir os princípios e valores da palavra de Deus. Aí a gente começa a perceber o cuidado do Senhor. Ele cuida da gente, Ele zela por nós. Tempestade não é sinal de abandono de Deus. Muitas vezes é sinal de investimento de Deus na nossa vida. Deserto não é sinal de que fomos deixados à nossa própria sorte. Muitas vezes é sinal de que o Senhor está nos preparando para algo grande que Ele tem lá na frente, para nos usar. Amém, irmãos? Lutas não é sinal de que não somos crentes, muito pelo contrário. Quer saber se você é crente? Faz uma agenda e marca as lutas dessa vida. Porque o cristão, ele passa por lutas, irmãos. O apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele diz assim, olha, combati o bom combate. Tem combate, meu irmão. Completei a carreira, tem carreira para correr. Guardei a fé. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, primeira coisa, guarda isso. Como que eu não perco de vista a providência do Senhor? Tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo com Deus. A gente vive uma época onde os crentes estão assim, Deus vai me abençoar e pronto. Claro que Ele vai te abençoar. Se você está vivo é porque Ele está te abençoando. Se você está de pé é porque as misericórdias do Senhor, que não tem fim, se renovaram sobre você nessa manhã. Mas os crentes estão perdendo muita coisa boa da parte de Deus porque abandonaram a vida na palavra e a vida na oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Que mistério, irmãos. Que a gente precisa descobrir mais dele, dia a dia, para que a gente possa provar também os efeitos desse mistério, dia a dia. Amém, queridos? Oração é relacionamento com Deus que está com a gente o tempo todo. Oração é um relacionamento com aquele que cuida de nós o tempo todo. Oração é a gente manifestar a nossa gratidão e também a nossa dependência. Oração é a gente suplicar por causas que nós nem entendemos direito o que vai acontecer, mas a gente reconhece que Deus sabe tudo perfeitamente, maravilhosamente melhor do que nós. Oração é a gente colocar as nossas carências diante do Senhor, crendo que Ele pode suprir e pode até usar algumas carências para tratar conosco e nos revelar a sua vontade. Oração é a gente se abrir para o sim, mas também para o não de Deus. É a gente aprender com Deus a entender as portas que se abrem, mas também aprender com as portas que se fecham. Amém, queridos? É na presença do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus. Tem muito crente vivendo fora do santuário. Tem muito crente vivendo fora do Santo dos Santos. Tem muito crente brincando de entra e sai. Eu estou na presença de Deus. Mais um pulo desse, eu acho que eu não ando de noite. Então, saí da presença de Deus. Voltei para a presença de Deus. Saí da presença de Deus. Tem crente que pensa que está na presença de Deus quando está no culto. Só. Irmãos, vamos agora entrar na presença de Deus. Você vê um pastor falando isso, você pode corrigir ele. Que história que é essa, pastor? Vamos entrar. Já estou dentro. Cheguei dentro, vou sair dentro, vou dormir dentro, vou trabalhar dentro, vou estudar dentro, vou viver dentro, vou namorar dentro, vou morrer dentro da presença de Deus. Estamos em Cristo, amém? E desse lugar somos irremovíveis. Existe essa palavra? Acho que existe. Irremovíveis. Se não existe, passou a existir hoje. Amém? Segunda coisa que eu quero que você destaque agora, quando a gente percebe a providência de Deus, guarda isso no coração, nossa visão de mundo é corrigida. A visão que estava errada passa a ser acertada pelo Senhor. A gente para com essa síndrome, né, do vira-lata. A gente vê a celebridade e vai assim...
Ai, queria ser o Tom Cruise. Ele está na moda agora, né? Tom Cruise está arrebentando. Eu vejo lá uns negócios dele no Instagram, eu falo, queria ser o Asas Indomáveis. Tom Cruise. Né? As mulheres olham, fala aí uma... Beyoncé? Olha só, tem as Beyoncé. Queria ser uma Beyoncé. Eu não sei a fé dessas pessoas. Mas se não tem Jesus, não tem a vida, queridos. E se não tem a vida, tem sobre eles a ira de Deus e não a graça de Deus. Existe uma graça natural, que está sobre todos. Sol, chuva, ar para respirar. Mas existe uma graça especial. E essa manifestada na cruz do Calvário. E essa graça é a graça que salva. Existe o Espírito Santo, que é graça especial, concedido a todo aquele que crê no Senhor Jesus, que nos conduz, que nos guia, que nos dirige, que gera o fruto dele dentro da gente. Olha aí para o texto, você vai ver comigo. Ele entra no santuário de Deus e ele atina para o fim de quem? Daqueles a quem ele invejava. E diz assim, versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Gente, não estão ganhando não, estão perdendo e muito. Não estão bem, estão muito mal. Por isso nós somos chamados para pregar o Evangelho a essas pessoas. Para que eles descubram a pérola de grande valor, o tesouro enterrado no campo. Amém, irmãos? E deixem tudo no que diz respeito a apego, para se apegarem unicamente a Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória, o nosso Salvador. A visão do Asaf, ela é corrigida. Eu fico pensando, o Salmo termina, mas como que ele ficou depois, né? Mas nos conta um pouco, porque a realidade do coração dele também lhe é revelada na presença de Deus. Deus dá uma visão clara do mundo para ele, e ele começa a perceber, não, o que eu estava invejando está perecendo. O que eu estava querendo para a minha vida é caminho de morte. O que eu estava desejando com o meu coração é veneno, mortífero. Se é que existe veneno que não seja mortífero, mas... Preste atenção. Então a primeira coisa, na presença do Senhor, que a gente reconhece o caminho da providência, é na presença do Senhor que a nossa visão de mundo é corrigida. É na presença do Senhor que a gente reconhece o pecado do nosso coração. Olha aí comigo, versículo 21. Quando o coração se me amargou, e se amargou de inveja, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Eu vou usar um termo aqui, por favor, não se escandalize, até porque está na Bíblia, embora de outro jeito, significando outra coisa, mas o que Asaf está dizendo é, eu era uma besta quadrada. Davi, no Salmo 32, até o versículo 7, Deus fala com ele, e ele escreve. No versículo 8, ou melhor, até o versículo 7, perdão, deixa eu corrigir, Davi fala com o Senhor, adorando ao Senhor pelo perdão recebido. A partir do versículo 8, é Deus quem fala com Davi. Deus diz assim, instruir-te-ei ao caminho da providência, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. E aí o Senhor complementa, não sejas, pois, como o cavalo ou a mula, animal irracional, que precisam de cabrestos para serem dominados, porque de outra forma não obedecem. Queridos, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que Asaf, eu, você, nós podemos, devido à realidade do nosso coração corrompido, sentirmos e termos, de fato, pecado alimentado no nosso coração. E quando isso acontece, irmãos, a santificação fica de lado e a corrupção só aumenta dentro da gente. Mas, queridos, é na presença do Senhor, como foi com Asaf, é comigo e é com você.
que nós reconhecemos o nosso pecado e dizemos para Deus, e aqui ele não mede palavras, ele diz assim: eu estava como um burro, como um asno, como uma besta quadrada, como uma mula sem cabeça, não existe, mas mula na tua presença. Já teve essa experiência, meu irmão? Só eu. Você nunca teve essa experiência? Jesus, como que eu faço um negócio desse? Onde que eu estava com a cabeça? Quem já disse isso? Asaf. Mas quando a gente diz onde eu estava com a cabeça, é sinal que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o buscar a Deus e o Deus se manifestar já estão nos corrigindo. E vem o arrependimento, irmãos. Eu não imagino Asaf dizendo: Senhor, eu estava como um animal embrutecido na tua presença. Eu imagino Asaf chorando. Eu imagino Asaf derramando suas lágrimas. Eu imagino Asaf batendo no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava como um animal embrutecido, ignorante. E perceba, ele diz: a tua presença, Deus nunca o deixou. Ele estava deixando Deus. Deus nunca o abandonou, ele estava abandonando Deus. Deus nunca deixou de cuidar dele, ele estava duvidando do cuidado de Deus. Então, a terceira coisa que eu quero que você guarde é que a gente reconhece o pecado do coração. Vivemos um tempo onde não se prega mais arrependimento, irmãos. Pecado, arrependimento. E aí a gente corre o risco de passar um dia onde certamente a gente peca sem se arrepender diante do Senhor. A gente peca todo dia e a gente tem que se arrepender todo dia. Isso é santificação. E a gente vai vendo como é mais difícil repetir aquele pecado que a gente cometeu, se arrependeu por obra do Espírito Santo, que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, correu aos pés da cruz, fomos perdoados. Como é difícil a gente repetir aquele pecado. Porque a gente sabe que quando a gente o repete, a gente está novamente crucificando o nosso Senhor. O texto segue, para terminar, uma quarta coisa que a gente percebe quando o caminho da providência é aberto diante dos nossos olhos, é quem é Deus na nossa vida, irmãos. E Deus é tudo. Deus é tudo. Olha só o que ele diz a partir do versículo 3. Eu acho maravilhosa essa parte. Todavia, estou sempre contigo. Você pode ler comigo? Versículo 23 até o versículo 26. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem é Deus na tua vida, meu irmão? Ele é tudo. Ele é tudo. Asaf vai dizer: o Senhor é a minha companhia, a minha segurança, o meu conselheiro, o meu destino, meu bem maior, meu prazer nessa terra, minha fortaleza, minha herança para todo sempre. Deus é tudo, meu irmão. Deus é tudo. Ele é tudo. E esse tudo nunca falha, nunca falta. Bendito é o nome do Senhor. E para fechar, a gente prova da bondade de Deus. A gente faz do Senhor o nosso refúgio e a gente proclama os seus feitos. Quero chamar o Ministério de Louvor para cá e eu vou terminar lendo o versículo 27 e 28, que diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Mas olha a conclusão, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Eu não invejo mais nada daquilo, Senhor. Bom é estar junto a Deus. E ele vai declarar: no Senhor Deus ponho o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele termina dizendo: para proclamar todos os seus feitos. Quando a gente enxerga o caminho da providência, pregar o Evangelho não é mais dificuldade para nós, irmãos. Porque a gente descobre que para isso a gente está nessa terra. Proclamar os feitos do Senhor não é coisa difícil para nós.
porque a gente descobre que para isso a gente está aqui e que isso o glorifica, o exalta. E não são poucos os feitos do Senhor na nossa vida. Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. Bendito é o nome do Senhor. A gente se lembra que a bondade do Senhor, queridos, ela está sobre nós. Bendito é o nome do nosso Deus. Talvez você não esteja enxergando nada disso. Você esteja como Asaf, nessa crise. Mas tem um momento que a chave vira. E o momento que a chave vira é quando Asaf entra no santuário de Deus. É na presença de Deus, irmãos, que a gente é curado das crises de fé. É na presença de Deus que a nossa incredulidade é vencida pela fé. É na presença de Deus que o nosso coração, que muitas vezes está seco, é lavado pelo Senhor. É na presença de Deus que pecado é perdoado. É na presença de Deus que arrependimento brota. É na presença de Deus que vem perdão, restauração e tudo aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo que Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, não nas circunstâncias, mas daquele que conosco está, não importa a circunstância que a gente está vivendo. Amém?